assim, eu acho muito legal, né? O pessoal tem a possibilidade de assistir depois, só que depende de quem vem presencialmente para fazer um evento legal, sabe? Eu vou começar, porque eu falei que ia começar no horário pontualmente, só que daí eu falei que era dia 14 a apresentação, então ficou tudo certo, né? Não sei se vocês viram o vídeo de manhã. Eu falei assim, hoje vai começar pontualmente às 17 horas, hoje dia 14 do 5. Então, tá tudo certo. Deu certo ali? Deu? Beleza. Então tá. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos. A ideia hoje é a gente falar sobre permuta, porque a gente está numa jornada já há quase 2 anos fazendo eventos para corretores, para fortalecer a profissão, para dar mais argumento para vocês de venda e buscar soluções para o dia a dia de vocês, né? Para quem não me conhece, para ficar registrado na internet, meu nome é Douglas Hilário, sou advogado, trabalho na área desde 99 como office boy, carregando caixa, carregando certidão, carregando processo para cima e para baixo, buscando matrícula atualizada, que hoje é uma coisa que a gente faz online, super fácil, né? Na época tinha que ir de cartório em cartório, era um verdadeiro trabalho braçal. E aí em 2001, montei o escritório junto com o Dr. Vinícius, e a gente está nessa jornada hoje com 8 colaboradores, advogados, sócios e paralegais. Paralegal é a pessoa que se formou, mas não passou na prova, no caso é a Janine, né? Então, se eu ficar falando que não, a Janine é futura advogada, ficar dando muita moral, ela nunca vai virar advogada. Então, tem que ficar pegando no pé, né? Para que ela vá lá e faça de uma vez. Eu passei só na 5ª prova. Olá, tudo bem? Pô, cuidado. Já é? E aí, fora... Pode sentar nessa mesa. Ou puxar uma das conversas. Pode puxar, né? Só cuida com a porta que esse pessoal não bater em você. Mas, na verdade, o cérebro do escritório, né, ainda é a Sofia, que acabou de levantar para dar o lugar. Sofia está há 40 dias na faculdade, então é que tem mais experiência jurídica no escritório. Tá? Na verdade, ela é a nossa mascote, é a nossa caçula da turma. Também hoje honra com a presença o nosso coronel, Dr. Eduardo, que vai dar uma palhinha para a gente daqui a pouco sobre alguns assuntos, né? O Eduardo, ele é advogado e contador, então ele consegue enrolar as pessoas na advocacia e ainda manipular os números e maquiar os números da contabilidade. Tá? Estou fazendo pós na Escola Paulista de Direito, Compliance Anticorrupção, e sou membro das comissões de Direito Imobiliário, Juizados Especiais e de Direito Empresarial da OAB Paraná. A gente vai tentar vencer esse cronograma aqui. Se o pessoal começar a se injuriar, ficar chateado, pode levantar, ir embora, ou pegar, levantar e tomar um quentão, que daí também dá aquela animada, né? Volta, sente e a gente continua a apresentação. Qual que é a ideia? É trazer para vocês uma visão geral de princípios dos contratos, e aí a gente vai para a responsabilidade do corretor frente à permuta, e falar da permuta em si. O que tem que constar nesse contrato, a responsabilidade do vendedor, né, do dono do terreno, e o do incorporador, e quem pode ser esse incorporador. E também como fica a comissão imobiliária quando a gente está diante de uma permuta, que é sempre uma questão muito presente no dia a dia dos corretores. Tá? Então, quem começou a assistir as nossas apresentações, ouvir as apresentações do Instagram e YouTube de 2 anos atrás, viu que se a palestra não ficou melhor, o ChatGPT com certeza ficou, né? Porque o PowerPoint agora está bem profissional ali. Que ela não é uma foto minha, para quem me conhece em audiência, não sou eu ali o cavalo, tá? Mas qual que é a ideia do cavalo ali? A permuta, ela é uma briga de interesses, né? Então, quando você vai fazer uma compra e venda de alguém que ganhou na loteria, é muito fácil. Essa pessoa normalmente não discute valores, ela vai lá e paga, tá tudo certo. Quando você está diante de uma permuta, seja ela permuta clássica, eu vou comprar um imóvel de valor mais caro, eu só vou trocar o imóvel no campo da cidade, ela é uma situação que eu sei que o meu imóvel vale X e eu vou adequar o preço ali para fazer aquela transação. Quando é uma permuta que eu vou receber um imóvel como parte de pagamento e também vou receber... Você pega uma? E também vou receber... Pode pegar mais umas terceiras. E também vou receber uma parte em dinheiro,
é que começa a dar briga. Por quê? Se é uma permuta mesmo, beleza, troco aqui e acabou, né? Aí a lei vai falar que ela tem que ser justa. Mas quando é uma permuta com torna, a pessoa às vezes quer 500 mil, e aí você vai ficando 500 não, 350, 400, 200, e aí você vai ficar naquela briga ad eterno, tá? Então, antigamente, para quem, ninguém daqui era nascido, na verdade, a gente não tinha dinheiro, né? Então nós tínhamos coisas na agricultura, basicamente, e aí essas coisas, eu produzia arroz e eu não tinha porco. Eu trocava arroz por porco, isso era uma permuta, tá? Então imagine que você tem lá uma cobertura em Matinhos e você quer trocar por uma cobertura em Balneário Camboriú. Ambos imóveis de mesmo valor, você vai lá e troca porque você quer trocar de praia, tá? Então a essência da permuta é essa. O que acontece? Toda vez que você vai fazer um contrato, você tem que ter como norte algumas regras básicas, tá? Primeiro é o seguinte, quem aqui faz contrato de compra e venda na imobiliária que trabalha? Quem faz contrato de compra e venda? Estão vendo ali? Um bando de gente mentirosa, porque nenhum de vocês faz contrato de compra e venda. Por quê? A compra e venda quem faz é o tabelionato de notas, tá? A gente faz um contrato particular de promessa, tá? Só promessa, isso. Se a transação for menos de 30 salários, aí a gente poderia fazer. Tá? Tem salários daria 45 mil reais hoje. Nem quitandinha você compra imóvel nesse valor. Né? Então a gente não tem mais feito compra e venda. Ele tá lá no artigo 108 do Código Civil. Tá? Qual que é a diferença da promessa de compra e venda, que é o nosso contrato aqui entre particulares, e dessa promessa de compra e venda, quando eu vou lá no cartório, eu faço uma escritura pública de promessa de compra e venda. Os atos que são feitos pelo tabelionato de notas, eles gozam de uma fé pública, tá? Então, no mundo jurídico, você vai ter um maisinho superior, tá? Então, pense o seguinte, você tem lá um contrato que eu fiz, beleza, né? Você vai conseguir provar que teve o pagamento, que teve a tradição, que o negócio foi realizado. Quando você faz ele por meio da escritura pública, ele tem um peso maior. Por quê? Porque daí foi levado ao conhecimento, né? Hoje público, antes não público, daquela transação. Por que isso? Porque antigamente a escritura pública, você só conseguiria ter acesso a ela se você fosse até o cartório, soubesse qual era o cartório, e olhasse lá, poxa, tem aqui uma escritura? Ah, tem. Aí você tinha ciência daquela transação. Hoje já é possível, via judicial, você pedir, eu quero saber todas as transações que a Janine realizou na vida dela em cartório. Então vão aparecer as procurações, as escrituras. No futuro muito próximo, talvez quem estiver vendo esse vídeo aqui nas próximas semanas, já vai estar imputado, vai ser possível a qualquer particular buscar qualquer escritura do país. Então, como a gente hoje consegue lá pegar a certidão de nascimento, de óbito, a matrícula de forma fácil, você também vai poder pegar as escrituras públicas, tá? Então ela vai passar a ter domínio público. Hoje ainda não tem, tá? O que tem então hoje domínio público? Né? Que eu falei outro dia numa apresentação, daí eu falei, nossa, foi legal, eu falei bem simples, né? Daí um amigo meu que falou assim, cara, ninguém sabe o que é erga omnes. Quando você tem o registro de imóvel, você tem o efeito erga omnes. O que significa isso? Ninguém pode falar que está de boa fé numa transação imobiliária e não consultar a matrícula. Porque é elementar, se eu estou comprando um imóvel, eu tenho que consultar a matrícula. Né? Então ninguém jamais vai poder propor uma ação e falar assim, ai, eu não vi que tal coisa estava na matrícula. Isso não existe. Por quê? Porque a matrícula é um documento público e daí então ele vai ter o que a gente chama de efeito erga omnes. Quando a gente fala de permuta, a gente também tem que lembrar que lá na lei 6.015 de 73, ele já previa lá essa possibilidade da permuta. No 533, a gente vai olhar mais para frente, ele equipara a permuta à compra e venda. Então, as mesmas regras que a gente usa aqui principalogicamente da permuta, a gente também vai usar para compra e venda.
não dá tempo para a gente falar hoje sobre a relação do Código de Defesa do Consumidor, porque hoje é uma palestra um pouco mais densa, tá? Mas dê uma olhada lá, a gente tem vários vídeos sobre isso, mas entenda o seguinte, compra e venda não é brincadeira para Código de Defesa do Consumidor, tá? Por que é brincadeira com o Código de Defesa do Consumidor? Porque o Código de Defesa do Consumidor tutela as pessoas. Então, ele faz o quê? O Antônio não tem capacidade intelectual de discutir um contrato, então eu aplico o Código de Defesa do Consumidor para ele. Então, todas as cláusulas vão ser interpretadas de forma a favorecê-lo. Quando você está diante de uma compra e venda entre particulares, né, quando tem a construtora daí se aplica o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho uma situação de total liberdade e autonomia e pacta sunt servanda. Então pensa o seguinte, o seu amiguinho lá, dono de terreno, vai fazer uma permuta com uma incorporadora que não é uma construtora necessariamente, tá? Então, pode ser você, corretor, que vai fazer esse arranjo e incorporar aquele empreendimento. Então pense o seguinte, o Antônio vai lá, conhece metade de Curitiba e fala o seguinte, vou fazer a incorporação aqui desse terreno. Ele faz o quê? Ele conhece o construtor, ele conhece o investidor, ele conhece o dono do terreno. Ele fala, ó, a incorporação vai ser minha e eu vou unir essas pessoas aqui. Nessa hipótese, também não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Então, esse contrato jamais, tá? Pelo amor de Deus, vai ser feito na sua imobiliária. Jamais. Jamais. Por quê? Se for feito pela sua imobiliária, o que vai acontecer? Você vai poder ser responsabilizado por ele. Então, permuta é uma coisa muito pior do que a compra e venda. Eu estou me dirigindo ainda a permuta terreno por construção futura, tá? Eu não estou falando da permuta normal. Então, essa permuta, em que você tem lá como cliente o dono do terreno, é legal que você tenha uma assessoria jurídica de um advogado especialista no rolê. O artigo 422, ele é o mais importante do código, e ele não está só falando de contrato de compra e venda, ele está falando de contrato. Então veja o seguinte, ninguém acorda de manhã, tirando os estelionatários, para praticar maldades. Então você tem que estar na sua vida de boa fé. O que é isso? Poxa, fui ali, gostei do terreno, vou fazer uma proposta para comprá-lo. Se o proprietário desse terreno souber antecipadamente que esse terreno tem uma metragem equivocada, ou que tem uma determinada restrição lá, e ele omitir aquilo, esse negócio pode ser declarado nulo por erro, né, ou anulado por erro. O que é isso? Vai ser desfeito porque a pessoa agiu de má fé. Quando você insere o corretor nesse negócio, o que cabe ao corretor? Declarar espontaneamente todo o ônus e bônus do negócio. Então, olha, tem esse terreno aqui, ele é fantástico, tá? Você pode comprar ele tem 100%, só que ele tem um rio a 6 metros. Se tem um rio a 6 metros de cabeça, você pode começar a construir quando? 30 do rio. Então, se está a 6 a 24 metros, beleza? Como corretor, você não pode se excusar de saber isso, porque isso é o mínimo, beleza? Então, vamos lá. Tá, e eu, corretor, então, que responsabilidade que eu tenho na permuta? Tá? A gente só vai falar na permuta. O corretor, ele vai ter uma responsabilidade extremamente limitada, tá? Por quê? Porque o corretor, em regra, ele vai fazer o quê? Olha, essa pessoa quer fazer essa permuta aqui para a compra, para a troca por unidades futuras, tá? E você vai ter que ver, a construtora vai ver o engenheiro para ver o tipo de obra que vai dar certo, vai ter o advogado da empresa e tal, e o dono do terreno vai ter que estar assessorado também ali por algum advogado. Por quê? O que é fundamental numa permuta por unidade futura? A due diligence da construtora, tá? Eu conheço umas 100 incorporadoras que quebraram nos últimos 2 anos. Se você digitar o CNPJ de todas as construtoras que você conhece, todas as que fizeram permuta já tiveram processo por permuta. Ou porque elas foram enganadas pelo dono do terreno, ou porque elas não conseguiram entregar uma obra no prazo. Tá? Eu nunca vi uma construtora que não tenha tido esse tipo de problema. A maioria dos casos que eu atendi foi o seguinte, o cara fez a permuta com a construtora, e aí depois ele foi lá e vendeu para um outro também, e fez um cambalacho no meio, e a construtora acabou sendo alesada. Até porque, lógico, a gente atende, na maior parte das vezes, as construtoras. Então,
A mim, enquanto corretor, o que cabe nessa questão? Cabe fazer aquele básico, aquele beabá, que é o quê? Pegar a matrícula atualizada do imóvel, puxar... Alguém sabe mexer no IPUC? Mapa cadastral, né? Hoje o mapa cadastral ele é bem básico. Você entra lá, IPUC, no Google, mapa cadastral, você coloca o endereço do imóvel, clica ali, ele vai aparecer a guia amarela do imóvel, e aí você já consegue ter a guia amarela à sua mão e ver lá, por exemplo, os vizinhos. O que é bacana quando a gente pensa numa permuta de terreno por construção futura? Não sei se todos sabem, mas você pode erguer um prédio que ele é Não, assim. É tipo uma arminha, não é um L. Então, por exemplo, é o seguinte, se eu quero erguer 30 metros para cima, eu tenho que ter 60 metros para o lado. Sabiam disso ou não? Então você faz uma arminha. Não faz um L, você faz uma arminha. Aí, o que vai acontecer? Digamos que o teu cliente tem um terreno, aí você olha para o lado assim, tem um casebre. Aí você olha para o outro lado, tem outro casebre. Você fala assim, em vez de eu pegar esse cliente aqui e fazer uma permutinha aqui, eu vou fazer uma permutaça aqui, eu vou fazer um prédio da quadra inteira. Entendeu? Esse é o objetivo do nosso encontro hoje. É dar para vocês os insights que muitas vezes os corretores não percebem. Eu atendi um corretor outro dia e ele falou assim, poxa, eu tô com um negócio, o terreno é tão legal e tal. Aí eu mesmo entrei no site do PUC e falei, tá, e o vizinho quer? Aí um casebre, eu falei, corre lá. Ela foi lá, pegou a exclusividade e aí conseguiu vender para a construtora. Então, assim, quando for se tratar de terreno, fiquem atentos nessas possibilidades. Com a guia amarela, em regra, você daí já consegue acessar a pessoa, porque daí você vai conseguir o IPTU, e daí no IPTU tem o nome da pessoa. Se você não achar de outros meios, tudo bem? Seja bem-vindo. Claro, vamos lá, é isso aí. Uma coisa que eu acho bem legal que você já falou, a gente tem esse cuidado de contratar o escritório de advocacia que entenda, porque parece muito simples, mas não tem nada de simples, e tem que ter essa questão da nossa responsabilidade, que é isso que eu estou falando, ainda que existe uma limitação para ela. Eu acho que é o tipo de coisa que não vale a pena a gente economizar, no sentido jamais, né? Para dar segurança para o cliente. E também porque a nossa cidade é extremamente pequena, volta e meia a gente encontra alguns aos outros. Se a gente quer fazer negócio mais vezes, é imprescindível ter advogado que entenda do assunto. Mas mais do que isso, ainda que a gente não seja advogado, cada um atue dentro das suas limitações, eu acho que a palestra de hoje veio exatamente pontuar esse tipo de coisa e se me permite, o doutor falou do IPUC, guia amarela, eu posso até depois compartilhar com os colegas, às vezes só a gente também, por mais que conheça um pouco, não sabe tudo. Então, da guia amarela, às vezes é interessante ter arquiteto ou engenheiro. Sem dúvida. Né? Não, sem dúvida. A ideia assim, do IPUC e do guia amarela é só para você lastrear o vizinho, para você ter a possibilidade de encontrar o vizinho. Mas assim, quem mexe hoje com o terreno, tá? Que não tem o melhor amigo não tem nem que ser um advogado, tem que ser um arquiteto. Porque ele que vai viabilizar o projeto, ou, por exemplo, o seguinte, com o Alexandre mesmo ele faz muito dessa forma. Ele pegou lá o terreno. Aí ele chega para qualquer pessoa, você quer um terreno? É 20 por 20. Cara, aqui é o seguinte, é um VGV de 10 milhões e tal, aí já muda de figura, né? Então, o corretor ele tem que ter essa parceria, sem dúvida nenhuma, tá? Aí, a gente vai falar sobre os direitos do incorporador. Tá? Quando a gente pensa no incorporador, a gente lembra da GT Build, né? Só que, lógico, né? Eles são os maiores. Qualquer pessoa que quer incorporar, né? Primeiro, colocar tijolo em cima do chão. É só isso. Você vai fazer uma casa, você está incorporando. Então você pode, por exemplo, pegar um terreno numa esquina bacana, fazer lá uma edificação qualquer e vender ou alugar ela, você vai estar incorporando. Parou de compartilhar. Vamos embora então, pessoal, valeu? Você liga meu notebook de novo? Como que funciona na prática, tá? Na prática, a maior parte dos imóveis de Curitiba, eles fazem o quê? Os imóveis vão sobradinho, 3 sobradinhos no terreno e tal. A pessoa vai lá, oferece a permuta para o dono do terreno pela construção de 3 casinhas.
Hoje, segundo os consultores que eu conheço, é o seguinte, ó, tem que abrir pelo menos 4 casinhas no terreno para ser viável. Aí uma fica para o permutante e as outras 3 são comercializadas, tá? Então, esse tipo de negócio, não, ele também vai ser uma incorporação. O que é legal você trazer para o teu cliente quando o teu cliente é um incorporador, né? Verificar na tua due diligence se aquele dono do terreno não tem algum tipo de ação, se ele, como é que está a saúde financeira dele, inclusive, porque assim, normalmente essa permuta, ela não é uma compra e venda que você vai ali no mês e vai no cartório. A gente, quando fala de fazer um projeto e aprovação na prefeitura, nós estamos falando de 6 meses, tá? Grosso modo de projeto e aprovação. Então são, normalmente, 3 meses de projeto, vai e volta, corrige, e mais 30 de aprovação. Nessa incorporação, né, sei lá, qualquer coisa eu faço do meu celular, só um pouquinho. Hã? Pode ser. Só um segundinho, pessoal, peraí. Hã? Windows K? Não, não, tá tudo certo, é só fazer o Windows K aqui, ó. Ele se perdeu só. Windows K. Pior que outro dia aconteceu isso também, sabia? Peraí. Perdeu a conexão com a TV, né? Aham. Não sei se é essa. Aquela não era. Fechou. 200 coisas abertas. Tem que deixar sempre com os 2 computadores. E acho que tem que desligar a televisão e ligar de novo. Várias telas. Tá sem fio. Acho que deu agora. Apareceu? Ah, não apareceu, mas apareceu na... Duplicou? Sistema de tela. Isso. Agora tem que abrir o modo apresentação. Então, assim, muitas vezes a gente pensa que o incorporador é uma baita de uma empresa gigantesca, e às vezes não é, né? Às vezes é uma pessoa lá que tem algum capital, que está começando na área, e aí você pode, como corretor, buscar imóveis para ele, terrenos para ele permutar, né? Então, esse permutante, esse incorporador, que direito que ele vai ter? Né? Ele tem que ter a total autonomia sobre a obra, né? Então, às vezes, se você começar a conversar com o dono do terreno, ele fala assim, não, eu quero vender aqui para uma incorporadora porque eu quero que ele faça um prédio de 7 andares com um churrasqueira não sei aonde e tal. Você fala assim, não, pera lá, amigo. Você vai permutar, você vai ter o teu direito de atualidade, mas o projeto, a execução é dele. Se ficar nessa lenga-lenga, você nem faz. Eu já fiz contrato de permuta que sentou o dono do terreno e começou a rabiscar o desenho do prédio, sentado conversando aqui. Aí eu peguei, aquele bonito, você pode me mostrar esse desenho? Pode. Eu peguei e rasguei assim. Falei, então, vamos fazer a reunião, porque a construtora é ele, não é você. Você tem um terreno. O dia que você abre o CNPJ do construtor, daí você vai fazer a ideia. Ah, mas eu gosto, sou entusiasta. Então, legal. Aí você vai, faz no teu computador lá, porque se você for fazer na realidade, vai cair o prédio. E aí a pessoa até ficou brava comigo, depois o consultor veio me agradecer. Pô, obrigado, você, né, conseguiu cortar ali a reunião e deu certo. O negócio já foi, inclusive, concluído. Então, o que a gente tem que ter em mente? Entender que o construtor, ele tem essa autonomia, ele deve ter essa autonomia, e você tem que estar ali do lado dele para auxiliar nisso, tá? Quantos por cento que é
a permuta padrão hoje? Pensar num prédio. Você sabe ou não? Dono do terreno leva quanto do negócio? Normalmente varia de 12% a 22%. Um prédio de 100 milhões de reais vai ser 12%, e um conjuntinho ali de 5 milhões pode chegar até 22%. Tá? Na média é isso que acaba ficando para ele. O incorporador, em regra, ele não quer dar nada, né? Ele vai lá, quer fazer 100% a permuta, no fio do bigode, pagar o corretor no futuro também, né? E tá tudo certo. Eu acho assim, você tem que ter na tua carteira, enquanto corretor, 20 terrenos que você ganhou em permuta, 20 sobrados, apartamentos que você ganhou em permuta. Mas não pode ser todos os seus negócios sim, porque senão você não vai ter dinheiro para me pagar. Então, assim, não existe essa permuta de 100%, tá? Ela não existe. Toda construtora tem um troquinho ali da pinga, da comissão imobiliária guardada, pelo menos uma fração da comissão para antecipar para vocês. Por que isso é importante? Tá? Eu tive sucesso num processo de 2016. O corretor empurrou um terreno para o meu cliente para receber na escritura quase 500 mil reais de comissão. Só que o corretor fez o contrato. Meu cliente na época não tinha advogado, ele olhou lá, achou que estava tudo certo. E quando ele foi tomar posse, tinha um carinha lá dentro do imóvel. Era quase um quarteirão, e aí tinha um cara lá dentro do imóvel, e ele falou, mas e você que está aí? Não, eu moro aqui, eu sou proprietário. Não, você não é proprietário, eu comprei aqui do fulano. Não, esse fulano aí perdeu para mim por uso capião esse imóvel. Aí nós fomos levantar. Na verdade, o cara já tinha perdido o uso capião, porque ele era inquilino, tinha um contrato de locação vigente. E aí, essa transação, essa besteirinha do inquilino, levar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Levaram 6 anos para ser resolvido. Aí, no 6º ano, a construtora foi lá e conseguiu transferir o imóvel para si. Aí o corretor de imóveis, cara de pau, que também vocês são cara de pau, foi lá cobrar a comissão, né? Então pensa o seguinte, você vai lá fazer uma porcaria de um contrato. Por que é uma porcaria de um contrato? Ele poderia colocar o seguinte: neste ato vai ser dada a propriedade e a posse indireta. Uma vez que a posse indireta tem vigente o contrato de locação. Ele teria direito a ganhar a comissão. Como ele falou que a posse estava livre e tal, ele perdeu o direito à comissão por desídia, beleza? Comissão de 500 mil, o escritório ganhou 50 mil de honorários nesse processo. O que acontece? Então, a parte do incorporador, quando a gente está falando do pequenininho, beleza, você vai lá, dá aquele auxílio para ele, vê se de repente o vizinho também quer vender para fazer uma obra maior, e tá tudo certo. O que eu vejo como um grande problema nessa lida do corretor com a construtora? É o seguinte, você vai lá e indica para ele, tem esse terreno aqui. O construtor, tem corretores dentro da construtora e tem advogados dentro da construtora. O que ele faz? Ele vai até o local e já compra os dos vizinhos. Aconteceu isso comigo. Aí, ele chega e fala assim, esse terreno aí eu pago 500 mil, valia 1 milhão. Não, porque não sei o quê, porque daí eu vou ver o dos vizinhos, não, dos vizinhos já comprei, já vi, já tem aqui proposta. Numa semana o cara fez proposta de tudo. Então assim, sempre que você pegar um terreno, primeira coisa, antes de você colocar o terreno no site, vá olhar a vizinhança. Ver se não tem outros imóveis para você angariar também. E se esses imóveis já tiver angariado com outros corretores, não seja um filho da puta e ligue para o proprietário para pegar o imóvel para você, ligue para o corretor e faça parceria com ele. Entendeu? A ideia é essa. E o dono do terreno? O que o dono do terreno tem direito? Pense o seguinte, eu tenho um terreno, aí eu vou lá, o Alexandre monta lá, City Corporator, tá chique, né, hoje em dia,
E falou assim, o negócio é o seguinte, vamos permutar aqui, você passa para o pai o terreno, daqui a 36 meses é o prazo para eu te dar a licença, para concluir lá o alvará e tal, e mais 48 meses para edificar. Então eu vou ficar preso quantos anos com esse cara, né? Será que a City até lá não vai estar valendo 1 bilhão? Né? Se estiver valendo 1 bilhão, tudo bem. Mas e se estiver quebrado? Né? Então, quando você estiver trabalhando com o dono do terreno, é fundamental que você coloque nesse contrato alguma garantia real, tá? Então, se ele é um incorporador de carreira, ele vai ter feito outros negócios já, ele vai ter na carteira dele imóveis. Então, se for a gente, quando fala em incorporação por terreno, está falando de milhões, né? Então, é terreno de 2, 3 milhões, que vai valer depois 4, 5. Então, é muito tranquilo para a construtora empenhar lá, gastar 50 mil registrando aquela garantia para o dono do terreno, a menos que seja feita a obra com a Caixa Econômica. Porque daí, nessa hipótese, quando for feito com financiamento, não há outra contragarantia, não precisa de uma garantia suplementar. Por quê? O próprio banco vai lá e garante o pagamento do dono do terreno. Tá? Isso que todo mundo sabe e é bem tranquilo. O que mais que o dono do terreno ele tem direito? Ele tem direito a um percentual do negócio. Aí meus clientes, os consultores, ficam fodidos da cara. Né? Por que acontece? Você vai lá, você tem o terreno. O terreno, para a construção, ele é um percentual do todo. Assim como o vidro, assim como se vai ter hidromassagem. Então, a iluminação, a parte elétrica custa 1% do valor da obra. A parte hidráulica custa 1% do valor da obra. O contador custa 0,5% do valor da obra. Então, tudo tem um custo. E o terreno tem lá 12% a 22% do valor. O que muito incorporador faz? Fala assim, olha, aqui nós vai conseguir fazer 12 casinhas ou 12 apartamentinhos e eu vou te dar 2, tá bom? Tá bom. Aí você vai lá, coloca 2, o cara faz 100 andares ou 50 andares com 100 apartamentos e o tiozinho foi lá e ganhou só 2. Ele vai, com certeza, processar o corretor, porque ele pode achar que você está em conluio, né? Mas ele vai querer processar a incorporadora e ele vai ganhar. Por quê? Porque tem que ser proporcional à relação. Então, ele não pode ganhar tanto assim, tá? Então, ele tem lá o que a gente chama de direito a um valor justo. Legal? E uma coisa que nenhuma construtora das ruins que eu conheço faz é fazer um cronograma de obra e um cronograma documental. Então vamos lá, passo a passo. Fui lá e fiz a permuta. Qual que é a primeira etapa? Fazer um projeto, se tiver árvore ambiental para retirada de árvore. Se tiver uma casinha, de demolição da casinha. Prazo de projeto, no contrato a gente sempre vai colocar prazo para protocolo na prefeitura, por quê? Embora eu goste muito do Greca, eu não posso ir lá e falar, Greca, você tinha 60 dias para concluir esse projeto que você não concluiu. Então, o prazo você sempre vai atribuir à construtora ou à incorporadora. Então, a incorporadora vai ter 30 dias, 60 dias, 90 dias para dar entrada, e aí o Estado vai, na sua morosidade, executar ou não. E você pode colocar, caso de prenotação, mais 30 dias para regularizar e tal, e enfim, pelo prazo X. Então, quais são as etapas? Se tiver árvore, tirar as árvores. Se tiver casinha, tirar a casinha. Retirado isso, você vai lá ter o projeto arquitetônico, e daí dos demais, né? Complementar estrutural, enfim. Depois que esses projetos estiverem aprovados na prefeitura, você tem que ter no teu contrato um prazo para que o teu cliente, dono do terreno, escolha as unidades autônomas dele. Então, no contrato, você vai fazer o seguinte, olha, aqui a expectativa é de 10 milhões, ele vai receber 2 milhões em permuta, referente a uma possível unidade X no andar 9º, que será confirmado, retificado, quando sair a aprovação da prefeitura. Uma vez aprovado na prefeitura, abre-se o mapa lá e fala assim, eu quero essa, define-se as unidades, coloca-se um prazo curto lá de 15 dias para que ele escolha as unidades, essas são as unidades dele.
Eu posso, enquanto construtor, falar que ele não pode vender a unidade lá de permuta enquanto tiver pendente as outras unidades? Eu posso, eu vou ser um filho da mãe, mas eu posso. Por quê? Porque é um contrato entre adultos. Por isso que é importante você ter uma assessoria jurídica adequada. Eu jamais, estando pelo dono do terreno, aceitaria uma cláusula dessa. E eu com certeza imporia uma cláusula dessa se eu tivesse para a construtora. Advogado não tem lado, né? Advogado paga, tá por quem está pagando. Aí, o que pode acontecer, né? Digamos que você foi lá, fez a tua permuta e o negócio foi por água abaixo. A construtora faliu, não cumpriu os prazos. Você faz lá o cronograma de documentação e logo depois você faz o cronograma de obra. Se der um problema no cronograma de documentação, é fácil, porque não houve edificação alguma. Então o troço está lá parado, você desfaz o negócio, cobra a comissão da imobiliária, aí você vai ver como foi fixado no contrato. Impõe uma multa por perda de uma chance, porque você ficou com o negócio chocando lá 12 meses sem ter resultado nenhum, aí você vai colocar no contrato da melhor forma possível. Qual que é o BO? Se começar a edificar, você vai erguer hoje, sei lá, 30 andares, você tem que fazer, acho que se não me engano são 8 para baixo, ou 4 para baixo. Então você tem que cavar o troço lá até o inferno. Aí você começou a cavar, imagina o seguinte, você tem lá uma casa hoje que vale 2 milhões, 3 milhões do lado do Pátio Batel. Você sai com o carro lá por trás do Pátio Batel, tem um monte de casa. As casas lá valem 3 milhões, qualquer uma delas. Só que, se você chegar lá e oferecer para o cara permutar, você vai dar 6 milhões para ele em permuta. Você vai derrubar a casinha dele e tal. Imagina o seguinte, o cara tinha uma casa de 3, você foi lá, engambelou ele, a construtora foi lá, começou, derrubou, e olha, chega lá, tem o quê? Um buraco, que deve ter sido gasto 4 milhões para fazer aquele buraco, com, né, a parte já de estrutural e tal. Mas para o dono daquela casa, isso tem valor? Não tem. Ele pode vender, não tem problema. Mas para ele era melhor que tivesse só a casa, né? Então ele tem que ter uma indenização que, no meu entender, deveria ser a indenização da permuta, do valor que ele oferiria na permuta, mas normalmente você tem que chegar num valor do status quo. Se eu vou desfazer um negócio, eu tenho que voltar ao que eu tinha antes. Então seria uma casa de 3 milhões. Tá? Então olha a complexidade. Aí você, corretor, que não é engenheiro, que não é advogado, vai receber só no final. Entendeu? Para quem veio aqui a primeira vez, né, nunca tinha ouvido falar, gosto de falar o seguinte, que eu vi pouquíssimos negócios que deram certo. Tá? Eu fiz muito menos negócios que deram certo, né? Tenho feito para alguns de vocês aqui, mas eu vi já centenas de processos, talvez até milhares, estudando, né? Não que eu tenha todo, mas estudando, que deram errado. Então eles podem dar errado por dezenas de centenas de fatores diferentes. Tá? Então tome muito cuidado quando estiverem diante de uma permuta. Se eu tiver um problema, então, com a obra em andamento, eu vou fazer o quê? O proprietário, o incorporador, vai ser retirado da obra. Imagine o seguinte, você vai fazer 10 andares com um apartamento por andar. E a pessoa foi lá, você vai ter 2 como dono do terreno, e as outras 8 unidades foram vendidas. E a pessoa, no mundo ideal, vai pagar quando estiver pronto. Deu lá um sinalzinho, vai pagar quando estiver pronto. Como que funciona na prática? Esses proprietários, eles têm a cota parte deles, do solo e do que vai ser edificado. Então, eles podem assumir a obra, né, e executá-la. Se eles não assumirem a obra e não executá-la, o dono do terreno pode rescindir todos os contratos e vender para uma outra construtora. Logicamente, nessa venda, ele vai ter que indenizar aquelas pessoas pela cota lá que elas receberam. Mas a prioridade é o dono do terreno. Por isso que é legal advogar para o dono do terreno e é legal ser corretor do dono do terreno. Por quê? Como ele tem o negócio em si, para ele é muito mais difícil ficar no prejuízo, tá? Mas você tem o quê? Você tem que acompanhar a obra. Então, corretor que faz permuta fica escravo daquele negócio ali
até a conclusão. Então, todo mês você passa lá, por não enviou mais nenhum tijolo, aí você vai lá, você como corretor, vai lá e põe uma fileira de tijolo lá, só para a obra tá funcionando. Por quê? Porque você vai ter colocado no teu contrato um cronograma também de obra. Né? Porque o que tem, todos os contratos têm? Hoje mesmo eu vi 3 contratos de permuta. Não é normal. Normalmente a gente vê lá 2 por mês. Hoje eu vi 3. Os 3. Prazo para a documentação, 12 meses. Prazo para a conclusão da obra, 48 meses. E foda-se. Não tinha prazo para começar a fundação, prazo para erguer a primeira laje, prazo para erguer a segunda, prazo para nada. Janine, pega para mim lá na impressora, tem um contrato que eu redigi hoje, passa para o pessoal dar uma olhada assim, geral. Eu excluí o nome do José, cadê? Não vou falar o nome. Tá tranquilo até aqui ou não? Desesperador. Tranquilo? Comissão média na permuta, 500 mil, né? No mínimo. Corretor bom cobra permuta para vender o terreno ou não? Cobra? Cobra comissão na venda do terreno? Não cobraria. Eu cobraria só na venda exclusiva das unidades autônomas futuras. Então, em vez de você pegar a comissão da construtora para vender lá um terreno de 2 milhões, você vende com exclusividade 18 milhões da obra. Show? Show, né? Aí você pode pedir um adiantamentozinho para a construtora, né? Você, antecipa 1% aí para eu gastar com marketing, e aí você vai gastando e vai funcionando. Não, dá 180 mil só, não é muito. Nas garantias, que eu tinha comentado, mas eu falo assim, então existem várias garantias. A melhor é a garantia real, que é o quê? Se eu estou te dando um terreno para você construir, você me dá uma casa para eu até morar enquanto tiver pendente essa obra. Pode ser de menor valor, pode ser uma fração do valor, pode ser maior do que o valor, pode ser qualquer coisa, não tem problema nenhum, tá? O que mais? Permuta contorna. Então a permuta é o seguinte, eu troco uma coisa que eu tenho por uma coisa que você tem. Permuta contorna eu vou te dar minha casa de 100 mil, você me dá teu apartamento de 60 e mais 40 mil reais. Aí eu gostaria de chamar o Eduardo. Eduardo, quando a gente tá... Chega aqui. Vocês fizeram permuta contorna já? E aí como é que foi? Conta pra mim. Receberam o dinheiro, a pessoa recebeu o dinheiro e aí, como é que foi? Pegou um terreno com taxa de pagamento com total de 40% do valor. Aham. E o restante é financiamento. Aí ele deu um valor de entrada em financiamento e o terreno. Legal. O que foi permuta aí é só bem com bem. O resto, financiamento e dinheiro, é dinheiro. O que acontece, Eduardo? Quando a gente tem lá, então, vamos usar o meu exemplo que é mais fácil. Eu tenho um imóvel de 100 mil e aí a Janine tem um apartamento de 60. Ela me dá um apartamento e mais 40. O que eu tenho que fazer em matéria contábil? Na parte contábil, nós temos uma permuta contorna, que seria a parte do dinheiro. A lei caracteriza a permuta, obrigado, vai caracterizar a permuta, até 50% da operação. Passou disso, é uma operação de compra e venda. São duas compra e venda simultâneas. Então é compra e venda, então não tem permuta. Então há uma troca de bens que tem a maior parte em dinheiro, que é mais de 50%, então é uma compra e venda normal. No caso, a permuta contorna, nós temos ali essa questão da torna dos 40 mil reais. Essa questão da torna será avaliada sobre ganho de capital. Então é importante, tem pessoas que têm, se os corretores forem pesquisar no Google, os correspondentes que escrevem, eles falam, alguns falam imposto de renda e outros falam ganho de capital. Então, para sintetizar isso, o ganho de capital é uma declaração que a pessoa faz quando há o ganho de capital ou quando não há, informando que houve a transferência do imóvel. E no imposto de renda, que é no ano subsequente, no próximo ano, ele forma aquele ganho de capital e também a guia de pagamento do ganho de capital que foi recolhido no ano anterior. E qual que é o prazo de você pagar esses 40 mil reais que a gente falou aqui? Pagar o ganho de capital sobre os 40 mil reais, 30 dias. 30 dias. Então é o seguinte, você fez a transação dia 15,
De abril, dia 15, você tem que pagar 30 no mês seguinte. no mês seguinte, 30 dias, né? O período da competência, que seria dia 15 de abril, 15 de maio, 30 dias, né? Até o dia 31 de maio. Do mesmo ano do- e não do do ano ano- que você é, o vai ganho de pagar capital. O ganho de capital. Você vai declarar Vamos sintetizar. Então, São duas operações distintas. O ganho de capital, que é o recolhimento a informação para a Receita, no programa específico, Só no ano seguinte. para recolher o imposto. Aí, beleza, recolheu o imposto no outro ano, que é obedecendo o regime da competência, então nós estamos em 2024. Em 2025, no imposto de renda, vai declarar lá o ganho de capital, a venda do imóvel, o ganho de capital e a numeração da guia. E o pagamento do tributo com o número da guia de recolhimento. Lá de trás. Lá de trás. 30 dias de quando? De Foi feito 2024. Do dia que foi E vendido. se eu recolher depois, achar Aí você vai pagar a multa. Aí tem a multa A com multa é juros. só 80%, né? Então você tem que pagar quando faz a transação. Você paga Quando no faz a- mês seguinte da transação. Esses 40 mil é considerado lucro? É lucro. Lucro. Porque a permuta é sempre de imóveis de mesmo valor. Se teve uma diferença, Permuta é R$0, né? é R$0. Ou me torna. Se eu retorno é a de lucro. Olha, No nosso caso, a pergunta é menor valor do que o valor do imóvel. No caso dos 30%, daí são duas compra e venda. O que acontece? No contrato de permuta, eu faço uma única escritura pública e eu transmito os dois imóveis numa única escritura pública. Quando, no teu caso, tem que ser feito dois contratos de compra e venda. dá para fazer no mesmo Não. contrato? Não, você faz dois contratos de compra e venda. Duas escrituras. Assim, porque tem que escriturar o terreno que ficou Isso. no nome dela. E o terreno. E nesse caso, Douglas, você sabe dizer, eu sempre achei que se entra um bem como parte do pagamento, a pessoa que está comprando tem que arcar com esse valor de documentação. A gente vai falar porque isso é Vai uma... falar isso aí? Isso, essa é a nossa exceção aqui. Então o que acontece? Obrigado, Du. Salve de palmas. É bom ser o contador na equipe, né? Na verdade, a gente tem um sócio contador, só que o professor Rafael Micheves é coordenador da Tuiuti, então ele está lá dando aula para 500 alunos agora. O que acontece? Então a permuta ela aplica sempre as mesmas regras da compra e venda. Qual que é a única exceção? Que se não tiver fixado no contrato, as despesas serão rateadas à metade. E olha que inferno. À metade. Então se você está comprando um imóvel de 1 milhão e o cara está dando um imóvel de 100 mil em permuta, ele vai pagar o ITBI sobre metade do outro. Se não tiver determinado. Esse é o suprassumo da reunião hoje, sabe? Porque é o seguinte, às vezes você está com o cliente de menor valor e o cara em cima vai lá e te entuba sem você perceber. Então, tipo, não tem previsão entre... Se não tiver no contrato, no 533. O que acontece? A gente sempre coloca, até por automático, que as despesas da tradição escorrem por conta do comprador, que é o que ele vai pagar, é o normal. Então, quando a gente vai fazer uma permuta no modelo do contrato de compra e venda, você erra. E é o tipo da coisa que você não tira, que você acaba não alterando. Então tem que ficar bem atento e ter salvo lá um modelinho. Aí, o que acontece? Gastando aqui o meu PowerPoint, eu levei 3 horas e meia para fazer uma permuta com torna. A torna é a casinha em dinheiro. Olha que chique, né? Ficou linda, né? Na verdade, foi o copiloto que fez também a casinha. Isso também foi ele que fez. Permuta direta, que a permuta direta é aquela que a gente falou. Você só vai lá e troca uma coisa pela outra, que daí não tem ganho de capital, porque daí eu estou trocando uma coisa pela outra. Só troco uma coisa pela outra. A gente não tem muito hábito de fazer permuta assim, né? Mas, por exemplo, é o seguinte, digamos que o cara venha do interior, ou venha do litoral, ou queira ir mudar para se aposentar e ir para a praia. Às vezes ele não precisa comprar imóvel de maior valor que ele tem aqui, ele quer só trocar na praia. Então, a transação vai ter o que de diferente? A mediação imobiliária. O que mais? E daí na mediação imobiliária
imobiliária, aí, no caso delas por elas ali, metade Que é para o comprador, 4534. metade Cada um comprador, paga metade da metade comissão. Isso. Na verdade, não. Esquece, a gente já vai falar. Ah, Já vai falar. Aí, na permuta por unidade futura,